Assunto do dia. Afinal, a Petrobras definiu que Fernando Borges, que ocupa o cargo de diretor executivo de exploração e produção da estatal, será o presidente interino da empresa após a renúncia de José Mauro Coelho, que aconteceu hoje pela manhã, após fortes pressões do governo federal e também do Congresso. Depois da definição de um novo aumento na gasolina e também no diesel, o governo federal e sua liderança na Câmara dos Deputados promete força total para a instalação de uma CPI, sim, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a política de preços da estatal. Caio Paes de Andrade, que é o secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, é o indicado do governo para assumir a presidência da Petrobras. E esse é justamente o tema da nossa enquete de hoje. A pergunta que nós colocamos no nosso portal é a seguinte: você acha que o novo presidente da Petrobras, que essa nova gestão, vai conseguir baixar os preços dos combustíveis? Então eu peço por gentileza, se você puder, entre no nosso portal jovempan.com.br e deixe o seu voto. Ao final, eu trago justamente os percentuais para a gente analisar aqui no 3 em 1. Tá legal? Vamos começar os nossos debates, as nossas discussões. Vamos anunciar então o time que fará o 3 em 1 desta segunda-feira. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Também o nosso decano, Jorge Serrão. Ao seu lado, Marco Antônio Costa. E para finalizar, na ponta esquerda do estúdio, mas eu sempre lembro, na ponta direita de quem nos assiste pela TV e também pelas plataformas digitais, Fábio Piperno. Agradeço muito a participação de todos. Eu começo essa rodada com o Rodrigo Constantino, perguntando justamente essa questão que nós colocamos no nosso site, no nosso portal. Constantino, você vê alguma chance, alguma possibilidade dessa nova gestão, seja por meio do interino, ou seja pelo indicado, o Caio Paes de Andrade, que já presidiu inclusive uma empresa estatal que cuida do processamento de dados, a Serpro, e hoje em dia é o secretário de Desburocratização. Você vê alguma chance dessa nova presidência, essa nova gestão fazer com que os preços caiam ou ao menos segurar a elevação? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Veja, esse caso tem sido muito delicado, né? Porque a Petrobras foi tirada para bode expiatório e as pessoas estão ignorando que o preço da energia, do combustível em geral, subiu no mundo inteiro. É uma commodity e está passando por vários problemas. Eu mesmo já mostrei que aqui nos Estados Unidos, se você pegar uma média da Flórida e da Califórnia, está mais de 7, 8 reais por litro. E aí tem uma turma que diz assim, mas não dá para comparar porque o poder de compra do americano é 5 vezes maior que o do brasileiro. Mas isso é outra história. Né? Isso serve para tudo. Não é por isso que o americano vai pagar 5 vezes mais caro pelo trigo, pelo mesmo trigo. Então existe aí uma commodity que está subindo no mundo inteiro. A discussão é a renda, então, do brasileiro, não é o preço da energia. O preço da energia está alto no mundo inteiro. E aí estão tirando, sim, a Petrobras para bode expiatório. Eu não descarto a possibilidade de existir algum tipo de tentativa de sabotagem dentro do conselho, da administração da empresa, para atingir o governo. Tem que ser transparente, tem que mostrar exatamente essa fórmula paramétrica, como é que é feito o cálculo, quando que vem o timing do repasse. Tudo isso tem que ser o mais transparente possível. Mas eu realmente não acredito que mudando a presidência, mudando o comando, vai haver uma mudança estrutural muito grande. Porque, repito, o problema de essência é o aumento da energia no mundo inteiro. No mundo inteiro subiu muito por conta da pandemia, dos lockdowns e depois da guerra da Rússia na Ucrânia. O Caio Paes de Andrade é um nome muito bom, é um nome sério, técnico, de confiança do presidente. Pode ser que consiga ver alguma coisa ali viável de ser feita na empresa sem assumir um risco também perante a CVM americana, a SEC, porque a empresa tem capital aberto, tem que seguir regras de lei das estatais no Brasil também. Então não é trivial. Eu acho que tem muito de discurso político por trás disso, né? Até para justificar que não é um problema do governo, do presidente, e sim da empresa e tudo mais. Eu preferiria que o presidente estivesse focando os seus esforços e mostrar que houve uma alta no mundo inteiro e o Brasil não pode ficar alheio a isso. Na Venezuela, a gasolina está de graça e está aí o resultado. Piperno, como você viu a renúncia do José Mauro Coelho e essa nova presidência vai dispor de ferramentas, dispositivos para segurar os preços dos combustíveis? Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos colegas. Bom, primeiro eu até vi esse tweet aí do
Constantino, porque eu vi muitos comentários e tal. Aí alguém lá que eu conheço, enfim, retuitou isso aí, eu acabei vendo pela primeira vez. Eu não sou de responder tweet de absolutamente ninguém. Mas eu até brinquei com o Constantino, escrevi lá qualquer coisa sobre isso. Porque, na verdade, é fato que se você tem, veja, um produto que tenha o seu preço internacional cotado em $1, ele vai ser cotado em $1 para qualquer lugar do mundo. Né? Então, se o barril do petróleo custa hoje em torno de 122, 23 dólares, ele vai ser 123 dólares para todo mundo. Então, é claro que não vão ocorrer grandes mudanças em relação aos preços de combustíveis, a não ser que você tenha, por exemplo, grande parte da sua produção em casa, da sua produção doméstica. Aí você vai ter alguns componentes, né, desse produto avaliados em moeda local. Então você pode ter alguma oscilação, tá? Por isso que a gasolina em alguns lugares custa R$8, em outros em 6, em outros em 7, em outros em 9. E aí nem se trata do fla-flu ideológico de privatizar ou não. Então o Constantino acabou de dar um exemplo de que nos Estados Unidos o preço é mais ou menos equivalente ao preço aqui do Brasil, exatamente por isso, porque é uma commodity, tem um preço internacional e independe nesse momento de você ter controle estatal ou controle privado. Lá no Reino Unido, por exemplo, Boris Johnson quer estabelecer um imposto aí sobre os combustíveis para gastar, para de alguma forma acabar proporcionando algum tipo de compensação às pessoas mais necessitadas. Algo que, aliás, lá atrás poderia ser pensado aqui. E nem estou falando na instituição de um novo imposto, de uma nova taxa. É que o governo, por exemplo, em 2021 e agora no primeiro trimestre de 2022, ele recebeu da Petrobras algo em torno de 60 bilhões de reais em dividendos. Hoje, por exemplo, cai o último Pix aí com mais 8 bilhões. Então, uma parte dessa dinheirama toda poderia, lá atrás, ou agora mesmo, enfim, ser utilizada para dar algum tipo de alívio a caminhoneiros, ao preço do gás, mas isso não foi pensado lá atrás. Então, agora, qual é a saída mais fácil? É jogar para a torcida, é cortar a cabeça de presidente da Petrobras. E veja, a gente está falando de uma diretoria da Petrobras que foi nomeada outro dia pelo próprio governo Bolsonaro. Em relação a esses caras, que hoje o governo tem desconfiança e o Arthur Lira quer fazer CPI. Então isso é um absurdo. Será que eles ficaram malandros de um dia para o outro? É claro que não. E esse presidente que acabou pedindo demissão hoje, o Zé Mauro, ele teve a sua demissão anunciada pelo presidente 20 dias atrás, depois de meros 40 dias no posto. Então, com esse tipo de instabilidade, não vai levar a solução alguma, a não ser a perda de cotação das próprias ações da empresa, que na última sexta-feira derreteram 27 bilhões de reais. E veja, a gente está falando do derretimento das cotações de uma empresa altamente rentável. Isso que é o mais estranho, isso que é o mais absurdo que o governo conseguiu produzir até aqui. Marco Antônio Costa, nova presidência na Petrobras e a possibilidade de queda no preço dos combustíveis. Alguma relação? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Depois aqui da palestra de Fidel Castro, eu acho que a gente debate muito esse tema, é relevante, é um tema importante atualmente, é um problema sério para o governo, porque se trata de uma estatal e se trata de uma tentação de políticos que tem aí uma tendência populista. Lula já sugeriu interferência direta no preço e fim da paridade internacional. O Bolsonaro está lidando com as regras que tem aí no jogo. Eu concordo com o Constantino e eu já falei isso também na semana passada. É importante que ele venda o que já foi feito. É importante que ele difunda para a população que o governo federal fez a sua parte no que se refere à redução da carga tributária. Porque não dá para ir muito além disso. A interferência direta no preço, ou às vezes até mesmo uma retenção aí do valor de mercado, ou do que pode vir a ser o valor do combustível, pode prejudicar sobremaneira a empresa na figura não só dos investidores, mas na figura da empresa como um todo. Quer dizer, é uma interferência que não é bem-vinda, mas o Bolsonaro sabe disso. E o que existe aí
e esse é um ponto importante para explorar, é um cálculo técnico que pode ser repensado. Existe um cálculo feito por técnicos da Petrobras que pode ser revisado, que pode ser objeto de ponderação, análise e uma posterior alteração, se for o caso. Acho que é nesse ponto que a discussão pode vir a ficar interessante dentro de uma estratégia da empresa para continuar nessa situação aí peculiar. Agora, de novo, a grande questão subjacente estatal só traz dor de cabeça, desnecessária, envolve uma discussão estéril, uma discussão vazia, porque se fosse um outro governante, se fosse um governante de esquerda no poder, certamente isso já teria sido, já haveria interferência do governo federal no preço do combustível, o que é terrível, porque daí o valor da empresa vai lá para baixo e você pulveriza qualquer tipo de valor que a empresa pode vir a ter. Então, que sirva de lição para a população no sentido de que é importante privatizar o setor, mas privatizar de uma vez por todas. Não adianta falar, o monopólio foi relativizado. Enquanto a empresa tiver 80%, 85% do naco de mercado, é um monopólio de fato. E o que precisa acontecer é a sua venda de maneira estratégica e a desregulamentação do setor também de maneira pensada e refletida para conseguir gerar a competição desse mercado em prol da população. A gente vai fechar essa primeira rodada com o Jorge Serrão. Antes, eu quero chamar a sua atenção para participar da nossa enquete. Mais uma vez, a pergunta que nós colocamos no nosso portal trata justamente desse assunto. Você acha que o novo presidente, a nova gestão da Petrobras, tem condição de baixar, diminuir, reduzir os preços dos combustíveis? jovempan.com.br. Entre no nosso portal e registre o seu voto. Ao final, nós vamos trazer justamente as respostas e os percentuais. Tá legal? Agora, finalizando essa primeira rodada, Jorge Serrão, sua avaliação. Renúncia de Zé Mauro Coelho, nova presidência da Petrobras e a possibilidade de redução dos valores dos combustíveis. Tudo é muito relativo. Saudações, meus amigos e amados haters. Não adianta só demonizar a Petrobras, embora ela possa ter grande culpa nessa questão. O que nós temos que promover é um grande debate. E o debate começou com os caminhoneiros. Eles já estão cobrando da Petrobras e do Congresso Nacional alterações nas regras que podem baixar via queda de impostos, via compensação aos estados para redução de ICMS e também a aprovação de uma regra que possa baixar o preço do etanol através de benefícios àqueles que produzem o etanol. Então, isso ajudaria a reduzir o valor do preço dos combustíveis no país, seria positivo. Agora, os caminhoneiros aproveitaram essa confusão também para jogar uma politização em um tema que vai gerar muita polêmica. Eles querem também que o Congresso, pressionado agora, até com a ameaça de uma greve deles, aprove o mais rápido possível alguma regra que permita a contagem pública de votos nessa eleição. Muito difícil, mais fácil baixar um pouquinho o preço do combustível do que isso ser aprovado por esse Congresso que tem medo de tudo e que agora ficou valente nessa questão da Petrobras, ameaçando com CPI, que pode não resolver a questão. Em vez de CPI, o que a gente precisa no Brasil é de um grande e sério debate sobre o setor de energia, sobre o setor petrolífero no Brasil. A Petrobras, por exemplo, hoje, ela importa combustível junto com outros importadores. Tem até uma ABICOM, uma associação de importadores de combustíveis. Então, esses importadores estão ganhando além do que deveriam? Ou eles estão arcando com alguma defasagem? Essa é a pergunta sincera que tem que ser respondida. Agora, a Petrobras está lucrando também muito alto, exportando petróleo, e esse lucro que ela tem nessa operação de exportação em dólar também não poderia ser revertido para combater, reduzir um pouquinho o preço do combustível por aqui, evitar aumentos nas refinarias ou conter isso por mais um tempo para segurar a inflação? Então é outro ponto que merecia um debate. Então esse caso todo merece transparência. Enquanto a discussão ficar no fla-flu, enquanto a discussão ficar na superficialidade da politicagem, nós não vamos a lugar nenhum e o povo, otário como sempre, continuará pagando o combustível caríssimo.
Agora, Serrão, já que você falou em lucro, muitos acionistas lucraram bastante com essas oscilações no valor dos papéis da Petrobras. Constantino, inclusive, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu hoje um processo administrativo justamente para investigar a divulgação dessas notícias e o impacto disso na variação do preço dos papéis. Capaz que muita gente tenha ganhado muito dinheiro justamente com esse sobe e desce no preço das ações. Mas você acha que, de certa maneira, é possível entender que houve uma movimentação aí e que isso tenha sido arquitetado para esse fim, para que pessoas ganhassem dinheiro? Tem cheiro de fraude no ar? Então, Daniel, é muito importante a gente separar as duas coisas aqui, né? Se há algum tipo de informação privilegiada, se há algum tipo de manipulação de gente que sabia que ia anunciar aumento de preço e operou os papéis antes, isso tem que ser investigado e eventualmente punido, se teve fraude nesse sentido. Agora, me assusta muito a discussão que está acontecendo no Brasil hoje, e isso envolve bolsonaristas também, né? Que diz o seguinte, a empresa lucrou muito, a empresa está sendo insensível. O grande problema aqui é que é uma empresa híbrida, esquisita, porque tem controle acionário da União. Então, teoricamente, a União não pode impor diretrizes na empresa. Esse que é o problema. Se ela pode, aí a empresa vira instrumento de política pública. E isso, no passado, significou justamente populismo, demagogia, à custa dos acionistas. Então, daí houve um esforço muito grande de governança na empresa. Veja, o preço da energia, do petróleo subiu no mundo inteiro. As empresas que têm foco bastante concentrado em exploração e produção, que é o caso da Petrobras, vão lucrar muito nesse cenário. Culpa o Putin, culpa o Biden, agora não culpa a empresa. Então, o negócio da empresa é lucrar. O mandato dos gestores da empresa, da administração da empresa, é maximizar o valor dos acionistas. Se o mandato não for esse, aí é outro mandato, aí virou instrumento de política pública. Então, muda-se a Petrobras. Ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York, repito. A CVM aqui, a SEC, não brinca em serviço. Então, não pode a diretoria da empresa ser sensível ou ter como meta abaixar a inflação no Brasil. Isso não é mandato da empresa. Então as pessoas estão confundindo tudo, estão querendo que a empresa seja uma coisa que ela não é. E o próprio presidente Bolsonaro está angustiado com a situação, porque é óbvio que ele se viu numa sinuca de bico. Estão explorando politicamente isso está desgastando ele, óbvio. A pessoa vai abastecer, sente, o caminhoneiro sente no diesel e quer culpar alguém, e quer pleitear algum tipo de privilégio, de benefício. O Estado pode, numa canetada, talvez ajudar. Então tudo isso está gerando um mecanismo de incentivos perverso. Agora, por favor, não culpem a obtenção do lucro, a busca de uma empresa em maximizar o valor dos acionistas. Isso é o mercado, isso é o capitalismo, isso foi responsável pelo progresso todo que nós tivemos no Ocidente. Se quiserem mudar isso, olha a Venezuela. A gasolina lá é zero e ela é política pública, instrumento da ditadura venezuelana, do Maduro. A PDVSA é um instrumento de poder, de política do governo. E está aí o resultado. Não queiram isso para o Brasil, por favor. E Perno? Aí que tá, Daniel. A Petrobras, ela tem que dar lucro, né? Então, quando alguém diz, mas o lucro da Petrobras, aliás, andaram insinuando isso, né? É 6 vezes maior do que a média internacional. Bom, então vamos tentar entender por que acontece isso, sendo que todo mundo cobra o mesmo preço no momento de exportar o seu petróleo. A cotação internacional estabelece o mesmo preço para todo mundo. Então, por que a Petrobras lucra mais? Então, a gente tem que entender isso. Porque tem a maior parte do mercado no Brasil, Piper. Não. Porque tem a maior parte de infra do mercado brasileiro. Essa é uma outra bobagem, não é isso. A Petrobras é uma empresa que hoje ela já se tornou, ela é a maior exportadora brasileira. Não existe nenhuma empresa hoje aqui no Brasil que exporte mais que ela. E aí, Marco, a Petrobras ela está aumentando todo ano a sua produção. Então, esse lucro que é enorme hoje, ele vai ser maior ainda daqui 1 ano, 2. Em 2026, então, nem se fala 2025, porque vão chegar mais... Depende do preço, né? Então, Constantino, mas mantido esse cenário, esse mesmo preço, a Petrobras em 2025 ela vai ter mais um monte de plataformas. É isso, Marco. É que você não entende. Então, chegando mais plataforma, ela vai produzir mais. Produzindo mais, mantido aí esse cenário, claro, a tendência é que ela tenha lucros cada vez maiores. Mas o problema...
Bom, Marco, então vamos lá. Então vamos trabalhar um pouquinho matemática. Ele não sabe nem quem é o próximo presidente. Se o Lula começar a interferir no preço de tirar o PPI, meu amigo, a empresa pode quebrar em 3 anos. Então eu quero dizer para você o seguinte, se o Lula interferir em tirar o PPI e tal, ele não vai conseguir mudar o preço internacional do petróleo, por mais que ele se esforce. Por mais que ele se esforce. Então vamos imaginar o seguinte, Marco, uma conta assim de padaria. E você entende muito liberalismo de quermesse. Uma conta de padaria, isso é ruim. Se a cotação se mantiver, por exemplo, em $100 e você, em vez de 2,5 milhões de barris, produzir 3,5... premissa, Piperno, ainda bem que você não é investidor de petróleo, né, desse ramo. Se você partir da premissa que o preço vai ficar... Não, Constantino, você investe em qualquer coisa. Você compra uma plataforma, até não poder eu não estou partindo da premissa. Eu estou falando que... Eu não estou partindo da premissa que vai ser o mesmo preço. Deixa eu só terminar aqui, por favor. Conversar com a Casa Branca nos Estados Unidos. Deixa eu só terminar aqui, Constantino. O Joe Biden declarou guerra ao setor. Eu não estou partindo da premissa que o preço vai ser igual. Eu estou falando para outra coisa, Marco, que se hipoteticamente ele for o mesmo de hoje, com produção maior, aí o lucro se expande. Agora, você pode produzir muito mais e o preço está de novo a $30. E isso pode acontecer. Constantino, deixa eu só terminar o raciocínio. Até porque 1 ano e meio atrás, você sabe muito bem, no auge da pandemia, o preço do barril chegou a 23. Aí ela faturava pouco. Aí o lucro era muito menor. Agora, hoje ela é uma companhia que fatura muito porque o preço está lá em cima. E quanto mais o preço subir, mais ela vai ganhar. Agora, só para fechar esse assunto, a gente tem que rodar os outros temas. Serrão, só para arrematar, a gente já vira a página. Pois é. O certo dessa história toda é que nós aqui no Brasil, e o mundo todo, mas nós aqui especificamente, estamos pagando o custo altíssimo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Enquanto a Rússia se acerta com a China, numa malandragem lá da relação entre eles para importar e exportar petróleo, a gente aqui está pagando a conta cara. Esse é o fato objetivo. E tem que discutir, sim, esse modelo nosso de empresa de economia mista não é adequado para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Tem que mudar. Aqui tem que ser capitalista de verdade e não capimunista, como a gente